31ª aula da Universidade X, 2 pontos essenciais. Primeiro, o livro de Gálatas é um compêndio de Paulo suficiente para que o leitor saia do sistema religioso. Ele dá uma pastoral acerca do problema que é obedecer à lei, conforme segue. Vocês sabem muito bem que ninguém é justificado pela prática da primeira Bíblia, mas somente através da fé em Jesus, o Cristo, pois pela prática da Bíblia ninguém será justificado. Então ficou fácil se salvar em Jesus agora somente pela fé, sem precisar da Bíblia? Não, nós morremos para a primeira Bíblia. Esse é o batismo original, a fim de vivermos para Jesus. Entende? Quem está em uma denominação religiosa, vivendo o que é comum com o Antigo Testamento, invalida tudo o que Jesus ensinou e torna a sua morte inútil. E Paulo finaliza: soube que entre vocês, ainda depois de tantos anos, alguns insistem em obedecer preceitos e mandamentos da primeira Bíblia. Ó Gálatas, deixem de ser tolos. Quem os enfeitiçou? Jesus morreu em vão? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da Bíblia que vocês receberam o Espírito de Jesus ou por crerem nos ensinos dele? O justo viverá pela fé e não pela Bíblia. Aqui entra uma questão interessante. A igreja evangélica nasceu do erro. Quando foi que Jesus colheu dízimos ou frequentou um templo? Nunca. Então veja que da Igreja Católica para a evangélica não houve reforma real, pois mantiveram a estrutura equivocada. Segundo destaque, agora entramos em um texto avassalador. Paulo diz: se para entrar no reino dependesse de Bíblia, então a promessa feita a Abraão nada valeria. Qual era então o propósito da primeira Bíblia se ela não é maior que as promessas feitas a Abraão? Ora, ela foi criada por causa dos pecados dos hebreus, até que viesse Jesus, o Cristo, e assim tivemos um mediador que cumpriu a promessa e a lei, a Bíblia. Você entendeu a profundidade desse trecho? Preste atenção, de Abraão até Moisés não havia Bíblia escrita, era uma promessa. De Moisés a Jesus era uma Bíblia escrita devido à transição necessária dos hebreus. E com a chegada de Jesus, a Bíblia escrita se cumpre. Então, os 3 caminhos se encaixam perfeitamente. Jesus nos libertou, portanto, jamais deveremos voltar à escravidão. E Paulo ainda afirma: se alguém voltar a cumprir um único mandamento da Bíblia, deve cumprir todos. Vocês que procuram ser justificados por meio dela, separaram-se de Jesus, caíram da graça. Isso é apostasia, descaminho, é negar a verdade.